Chafi entrou, vamos lá. Chafi. Agora foi. Aê! Tudo bem, Estelinha? Tudo bem e você, Chafi? Joia, maravilha, maravilha. Massa! Vou fazer uma introduçãozinha rapidinho. Tem um pessoal que já está entrando. E aí a Maravilha, gente já maravilha. começa, sem, como diz o ditado, sem mais delongas. Manda bala. Boa noite, pessoal. Estamos de volta com a live aqui, uma produção independente e egoísta, eu gosto de dizer. Porque, tipo assim, ninguém pediu, mas a gente voltou mesmo assim. Atendendo a É, pedidos atendendo a próprios. pedidos de ninguém, da minha mãe e meu mesmo. Pelo amor de Deus, volta a fazer alguma coisa que você possa extravasar essa quantidade imensa de palavras dentro da sua cabeça que você não usa. Então, estamos de volta aqui com a live com um conceito um pouquinho diferente do que era antes. Eu vou explicar brevemente e aí a gente apresenta o nosso convidado. Essa live nasceu na época da pandemia como uma resposta, uma tentativa de curar o isolamento que a pandemia nos colocou e eu morando fora, longe das minhas atividades normais dentro da educação. Falei, puxa, juntou a saudade e o isolamento social, vamos fazer alguma coisa para curar essas duas dores. E aí nasceu a live Meus Ex, onde eu entrevistava ex-alunos, era o grande foco, né? Acabei passando um pouquinho para ex-colegas de trabalho, ex-colegas de classe, algumas coisas desse tipo. E aí pensei, bom, se eu continuar só falando dos meus ex, eu vou limitar os atuais, né? Então decidi trocar um pouquinho o nome, chamar de Minha Gente, ao invés de Meus Ex, para que eu pudesse convidar amigos que ainda são amigos, colegas que ainda são colegas, pessoas que ainda fazem parte da minha vida pessoal e profissional. E hoje, para hoje, eu convidei o meu ex-colega de classe e amigo Chafi, para a gente falar um pouquinho de gestão da qualidade, já que esse é o tema da Semana Mundial da Qualidade, que acontece na semana que vem. O Chafi vai falar um pouquinho disso. Chafi, seja muito bem-vindo a Minha Gente, Gestão e Outras Frentes. Eu estou muito feliz que você está aqui. Legal, Estelinha, obrigado pelo convite. Já aceitei de cara, já fizemos já temos essa parceria de gravações mútuas aí, mas muito legal essa iniciativa. Eu já tinha acompanhado alguns das suas lives, né, anteriores, lá como você disse agora, dos seus ex e tal, eu achei muito legal. E aí quando você me convidou, sem dúvida alguma, vamos lá. A gente que gosta de falar pouco, né, Estela? A gente que gosta de Puxa vida! somos pouco comunicativos, mas eu acho muito interessante esse tipo de ideia, essa proposta, um bate-papo e levando conteúdo, levando conhecimento, nem que seja um pouquinho, mas sempre com descontração, que é o que vale na nossa vida pessoal e profissional, eu acredito. Exatamente, eu acho que essa iniciativa é um pouco para trazer, como eu falei, né, uma produção egoísta, porque, lógico, a gente sempre tem um interesse próprio por trás disso. O meu é conversar com pessoas e poder trocar experiência, e por que não deixar com que outras pessoas se beneficiem dessa troca? E penso também, Chafi, que pelo fato da gente passar muito tempo dentro das mídias sociais, talvez essa seja uma condição que, estou falando por mim, que eu tenho muita dificuldade de não estar inserida, seja pela questão do trabalho, seja pela questão de acompanhar família e amigos que estão no Brasil. Então, trazer um pouco de propósito para dentro da mídia social, né? Para que a gente não fique no Instagram puramente, não sei, fuçando na vida dos outros, olhando meme, piada política, enfim, coisas que não agregam tanto na nossa vida. Então, acho que essa é uma Bom, maneira da gente trazer propósito. não, perfeito, perfeito. Eu Fazer alguma coisa vou. útil. Vamos Isso, lá. exatamente. Esse papo tem um pouco de entrevista, então algumas perguntas são planejadas, né? E a gente discute um pouquinho antes. Outros elementos são bem espontâneos e de uma pergunta, de uma resposta, sai outra pergunta. Então, quero que você fique bem à vontade. A primeira parte dessa live é para falar um pouquinho do Chafi como pessoa. Esse também era um conceito das lives anteriores, entrevistar gente de verdade, sabe? Gente como a gente,
gente que passa os mesmos perrengues, trabalha, acorda cedo, reclama da segunda-feira, enfim. E a primeira pergunta, então, é quem é o Chafi? Pô, você já começou com a pergunta mais difícil que tem, né? A pior coisa que tem é a gente conseguir se entender e se classificar, eu acredito. Não Mas se de coloque quando... dentro de uma caixa, de uma, né? Não, ao contrário, Mas ao contrário. Rapidamente, quando você me conheceu, Estela, quando a gente estudou junto e tal, quem me conhece sabe, eu tô 15 anos mais velho e 15 quilos mais gordo, tá? é nóis. Já começa por aí. Uma diferença de lá para cá já foi essa, tá? Mas eu sou de Ai, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde a gente se conheceu, onde nós estudamos, inclusive, onde eu trabalhei muito tempo lá. Depois eu morei um ano em Maceió, de 2007 para 2008. Em 2008 eu mudei aqui para Curitiba e desde então eu moro aqui em Curitiba, desde 2008. E tenho 48 anos hoje. E eu lembro que quando a gente estudava, né, quando a gente começou na faculdade, eu era o mais velho ali, né, da nossa turma, da administração ali, do pessoal, das duas salas, eu era o mais velho. e É eu claro que provavelmente a hoje, mais nova. provavelmente é o mais nova. Hoje, fatalmente, essa diferença ela continua sendo a mesma, mas proporcionalmente não influencia tanto. Naquela época era um pouquinho mais Que gritante assim, a bom, porque diferença de naquela época gerações, né? influenciava bastante. Naquela época a diferença de gerações era bem gritante, inclusive, e era alguns motivos engraçados assim da diferença do jeito que eu via as coisas e o jeito que outros colegas viam as coisas, enfim. Mas o importante é que a gente evolui, a gente vai crescendo, não necessariamente quem era mais novo pensava era pior ou melhor, não é isso. É só uma questão de evolução de Com todos os certeza. lados, de todos os lados. Mas só voltando, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de me comunicar, ainda me considero uma pessoa tímida, tá? Então esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui, ou mesmo os meus podcasts, que é o Chá de Gestão, e agora o Pode Quase Tudo, junto com o Duzão, que você conhece Faz o muito bem. merchan, faz merchan. Vamos fazer o merchan aqui. Então isso está sendo muito legal, até mesmo para que eu me entenda e eu consiga colocar para fora aquilo que eu penso às vezes, e eu consigo trabalhar a maneira com que eu me comunico. Porque uma coisa é a questão da comunicação, né? O emissor, a mensagem, o receptor, tem que ter a ligação entre tudo ali. E isso me ajudou bastante na maneira de comunicação. Então começou com o chá de gestão, né? Trabalhando com gestão empresarial, com consultoria empresarial. Então eu tive essa ideia de fazer esse programa, são conteúdos voltados para gestão empresarial. Então alguns deles eu gravo material e vou explicando ali alguns conceitos, e outros são bate-papo como esse que a gente está fazendo aqui. Inclusive você já participou dos dois, né? Foi muito legal a questão das diferenças culturais e tal. Então sempre trazendo pessoas voltadas ou com algum conteúdo voltado para a gestão empresarial. E agora, mais recente, nesse mês agora de outubro, na verdade, que começou, junto com o Duzão, a gente fez chama Pode Quase Tudo. Que Ó, o aí merchan, é outra merchan, merchan. pegada, outra merchan, que você também já gravou, ainda não foi ao ar, mas já está lá. Só que aí é outra pegada, aí é um papo muito mais descontraído, aí não tem nada voltado para gestão, a gente conversa tomando cerveja, mas sempre com algum conteúdo, né, que seja relevante ou que seja interessante para as pessoas. Então começou dessa maneira. E claro que isso, aliado ao meu trabalho de consultoria, né, ele tem ajudado nas duas pontas, tanto na questão da comunicação, da divulgação e da troca de conhecimentos, que eu acho que é o principal. Né? A gente está passando essas informações e está recebendo essa troca de informações. Esse eu acho que é o fundamental para tudo que a gente faz. Então, num resumão, o Chafi, como ele falou que a gente é colega de classe, né, na faculdade, então o Chafi é administrador, o Chafi tem rodinha no pé, já passou por aqui e por ali. Chafi é um comunicador nato. Não tanto quanto você, tá? Você foi um pouquinho mais longe, inclusive, mas um dia eu chego lá. Às vezes a gente vai mais longe, mas menos vezes, outros vão menos longe, Tem mas isso. mais vezes, né? Tem as proporções. E podcaster de dois programas aí, o Pode Quase Tudo. Depois a gente deixa os arrobas aqui para o pessoal seguir e o chá de gestão. Agora tem uma outra coisa que o Chafi faz, que eu queria que você comentasse aqui. O Chafi é judoca, é verdade? É verdade. Eu quero saber por que judô, quando e como?
Olha, bom, judô para muita gente ainda é assim, para muita gente, ele começa quando a gente é criança. Então, muitos pais colocam os filhos no judô, por ser um esporte muito interativo, que há muita interação. Ele sempre foi um esporte indicado pela Unesco, ele sempre foi um esporte olímpico. Então, ele sempre teve um peso muito grande na formação de crianças, inclusive. Então, muita gente até hoje considera, e que acontece comigo, às vezes, que eu comento sobre isso, tá, sobre algum assunto, sobre judô, eu falo, mas judô é esporte para criança. Não, ao contrário, né? É um esporte como qualquer outro. Só que muita gente ainda tem esse pensamento, não é errado, é muito válido que ele seja, inclusive é indicado que crianças façam judô. Então, como muita gente, ou como a maioria, como todo mundo, eu comecei quando criança, 7, 8 anos ali, naquela fase que os pais, nas férias, têm que colocar a molecada para fazer alguma coisa. Então, sempre pratiquei algum tipo de esporte, seja na rua, seja bicicleta, seja jogando bola, ou seja dentro de um centro esportivo, como acontecia lá em Ribeirão Preto. E comecei o judô nessa época, na década de 80, acho que 80, 81, 82. Você não era nascida, Estelinha. Eu não sei que ano que você nasceu, mas com certeza. Eu não era nascida. Você não era nascida. Então, é um bebê. 1984, babes. Então eu comecei um pouquinho antes. Só que aí, lógico, tem, né, como muita gente também, para, volta, para, volta, para, volta. Eu tive também esses momentos de para, volta, para, volta. Depois comecei a trabalhar, fui fazer faculdade, acabei a faculdade, retornei para o judô, lá em Ribeirão Preto ainda. Só que aí combinou, fiz lá, continuei acho que por 1 ou 2 anos, se eu não me engano, foi quando eu mudei para Maceió. Ainda tentei fazer alguma coisa lá em Maceió, mas fiquei lá só 1 ano, acabei não dando muita continuidade. Aí mudei aqui para Curitiba, aí também, até achar uma academia e tal, comecei, só que logo na sequência eu machuquei o joelho. Aí eu tive que fazer uma cirurgia. E foi aí que começou a ladeira abaixo em relação à briga com a balança, entendeu? Até então eu estava legal. E aí eu machuquei o joelho, tive que fazer cirurgia, e de novo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, por conta dessa lesão. E depois um outro problema no outro joelho, uma nova cirurgia e etc. Não por conta do judô necessariamente, tá? Mas uma série de fatores, desde quando eu jogava bola, no Ribeirão e tal, então foi culminando para isso. Só que sempre foi um esporte que eu gostei muito, que eu sempre acompanhava, e agora eu voltei mesmo. Então, assim, eu falo que eu já era para ter conquistado a faixa preta há 30 anos atrás, tá? Quando eu tinha 18 anos. Só que eu vou conquistar esse ano, 30 anos depois, justamente por conta desse para e volta, para e volta. Mas não tem idade, tem gente com a minha idade começando agora na faixa branca, e é bem legal, bem legal. O Juninho tá perguntando se agora você joga beach tênis. Eu fui com eles, é bem legal também, só que eu passei uma semana sofrendo, porque o beach tênis, né, na areia, e a atividade na areia, ela exige muito mais da sua condição física e principalmente do joelho. A condição física, ok, eu até aguentei, o fôlego não estava tão complicado, mas o meu joelho na semana seguinte, ele ficou imprestável. Então, eu não. É um esporte que eu posso fazer, mas daqui a um tempinho, né? Eu preciso me preparar um pouquinho mais. Mas vamos manter o judô, então. Vamos manter só no judô, vamos focar no exame agora no final do ano, em dezembro. Pegar com 30 anos de atraso essa faixa preta e resolver logo isso e continuar, né? Porque não é isso só, mesmo, chafizão. O judô ele não para na faixa preta, tá? Na faixa preta é que a gente começa depois a aprender tudo de novo, aprender outras coisas. Então ele não para por ali, não para por ali. Quando você falou que existe essa concepção de que o judô é um esporte de criança, não, nada disso, eu já pensei numa analogia com o livro Pequeno Príncipe, né? E pensei, o judô está para o esporte, assim como o Pequeno Príncipe está para a literatura, né? Todo mundo acha que é um livro para crianças. Não. Pessoas, a partir dos 30 anos, vamos começar a fazer judô e ler o Pequeno Príncipe. Isso com certeza vai trazer benefícios à nossa vida. E, Chafi, eu queria Só rapidinho, Cela, só um claro. complemento dessa questão do judô, só para finalizar. Lógico que eu estou trazendo a sardinha para o meu lado, né, por esporte que eu pratico, que eu gosto também, mas ele é um esporte democrático, tá? Por que a gente fala que o judô é um esporte democrático? Porque, primeiro, ele não tem idade. Tem campeonatos até hoje com pessoas de 70, 80 anos competindo. Opa! Lógico, com as suas limitações, mas existem campeonatos com, né, pessoal sênior e tal, master, enfim. E campeonatos mundiais até, regionais, mas com pessoas nessa idade, 60, 70, 80 anos, praticando e competindo ainda dentro da sua categoria, evidentemente.
E as técnicas de judô são interessantes porque por isso que eu falo que é bem democrático, porque tem técnicas que, se você é baixinho, é mais fácil para quem é mais baixo. Tem outras golpes, né? Técnicas são golpes. Tem outros golpes que você aplica no seu adversário que, se você for mais alto, você leva vantagem. Se você for mais gordinho, se você for mais magrinho, se você for mais rápido, se você for mais lento. Então, dá para adaptar de todas as maneiras. Não tem essa, eu sou muito baixinho, eu sou muito magrinho, então o judô não é para mim. Ao contrário, ele é para você. Ah, mas eu sou muito grandalhão. O Dudu, que tem 2 metros de altura, também vai se dar muito bem. Eu já falei isso para ele, inclusive. Né? Justamente porque tem essa flexibilidade. A gente consegue adaptar de várias maneiras. Então, só complementando ali, finalizando esse assunto. Eu vou repensar o CrossFit. Ó, eu queria fazer uma pergunta que se liga dentro dessa questão do judô, antes da gente passar para a questão mais técnica da live e falar sobre gestão de qualidade. Na versão anterior da live, como a maioria dos entrevistados eram ex-alunos, eu sempre fazia um paralelo entre a teoria geral de sistemas, que você tem o input, a transformação e o output. Eu fazia uma analogia com a faculdade sendo o processo de transformação daquele indivíduo, e para que o estudante, o ex-aluno, comentasse sobre o processo de transformação causado pela faculdade. O que era antes, como ficou depois, as expectativas que foram atendidas ou não. Como agora essa live tem um propósito diferente, eu queria que você tentasse identificar. Não precisa ser a faculdade, você é um profissional que tem a graduação, que tem a pós-graduação, hoje é um consultor certificado, que aplica, inclusive, faz consultoria e certificação de ISO 9000, a gente vai falar sobre isso, mas você conseguiria identificar um momento profissional da sua vida que você, pode ser pessoal também, pode ser relacionado ao judô, que você pensa assim, o que foi o Chafi que entrou, qual foi a transformação criada, qual foi o Chafi que saiu, e se isso ainda é um processo que está, um processo contínuo, que ainda está acontecendo. Não, eu acho que você já deu a resposta. Na minha avaliação, é um processo contínuo, ele não pode parar, então, assim, lógico, existem fases do input, o processo e o output, evidentemente, qualquer coisa que você faça, qualquer curso que você faça, qualquer atividade que você desenvolva, existe esses microprocessos, a gente pode dizer, mas no macro eu acho que é um processo contínuo, a gente tem sempre que estar se movimentando e buscando aprendizado. Tá? Então, assim, uma coisa que eu costumo dizer também, eu nunca fui um bom aluno, eu nunca gostei de estudar. Tirava notas boas, nunca dei trabalho. Teve uma fase. Então, não, isso quando criança, tá? Aí tá. Teve uma fase já mais adolescente que já comecei a ficar um pouco mais preguiçoso. Tanto que uma coisa que eu não sei, a maioria não sabe, eu repeti o 3º ano do ensino médio. Você sabia disso? Alguém consegue repetir o 3º ano do ensino médio? Por falta? Eu repeti. Não, porque eu não passei, porque eu não estudava, não tirei nota em 8 matérias, alguma coisa assim. Então eu consegui essa proeza de repetir o 3º ano do ensino médio. Então isso foi um aprendizado. Peraí, alguma coisa eu fiz de errado. Eu achei que o jogo estava ganho, o último ano ninguém repete. Não, repete sim. Eu sou a prova disso. E na faculdade, no início da faculdade, em relação à parte do estudo, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu trabalhava durante o dia, faculdade à noite, acaba limitando um pouquinho o tempo, mas lógico, a gente sempre vai se adaptando e dando um jeito. Só que nesse tempo, Estela, eu percebi que eu não gostava de estudar, mas eu gostava de aprender. Essa é a diferença. Então, isso fez a diferença para mim. A partir do momento em que eu consegui identificar isso e consegui falar, bom, eu não gosto realmente de estudar. Isso a gente passa a gostar com o tempo, hoje eu gosto, tá? Mas na época, porém, aprender é algo legal, aprender é algo que me dá satisfação, que eu consigo conversar com as pessoas alguns temas que há 6 meses eu não conseguiria conversar, ou que eu não entendia. É tão gostoso quando você passa a entender algumas coisas que você não entendia antes. Tá? Então, isso é um detalhe que para mim fez muita diferença. E até hoje é assim. Então, na consultoria, comecei dessa maneira também, muito tímido, muito, né, começando a estudar, começando a entender há alguns anos, isso não foi de hoje, com os cursos que eu fiz, e depois eu vi e falei, não, legal, gostei dessa brincadeira de estudar, aprender e principalmente passar esse conhecimento para frente. Então, para mim, né, a parte legal da questão da consultoria é você conseguir aprender, você conseguir traduzir aquilo, você conseguir passar para frente e essa troca contínua, voltar a aprender alguma coisa nova para
moldar aquilo e passar isso para frente. Esse é um processo contínuo que, para mim, faz muito sentido. Lógico que cada um vai ter a sua avaliação, vai ter o seu momento, né? Tem a questão que eu brinco que é a procrastinação com responsabilidade, é quando você tem aquele momento falando, não, hoje eu não estou a fim de fazer nada, eu tenho 3 cursos que eu estou pendurado aqui para fazer, que eu não vou fazer enquanto eu não fizer esse bendito exame da faixa preta do judô, que eu me coloquei esse desafio no início desse ano, falando, não, esse ano sai, então tem muita coisa para ser feita para estudar e para aplicar ainda antes desse exame. Enfim, só que tem o seu momento, então cada um tem o seu momento. Falando, não adianta forçar. Quem não gosta de ler, não adianta você dar os Lusíadas de cara, não vai resolver. Começa com o Gibizinho da Mônica, né? Começa com uma revista, e depois vai aumentando. Começa com aquilo que você gosta de ler. Eu gosto de esportes, eu não gosto de ler, mas gosto de esportes. Então eu vou ler sobre esportes. Sabe? Algo nesse sentido, para ir despertando aos poucos essa curiosidade e essa vontade de aprender um pouco mais e essa mudança e crescimento contínuo. Esse é o principal ponto. Não sei se eu me estendi muito ou se eu consegui responder a sua pergunta. Aqui pode quase tudo, Chafi. Pode, opa, isso aí já tem, como que tá patenteado. Aqui, @pode quase tudo. Segue aí, gente. Eu queria destacar 2 coisas rapidez antes da gente passar, então, para o tema de gestão de qualidade que você comentou. Você falou assim, ó, eu percebi que eu não gostava de estudar, mas eu gostava de aprender. Eu acho que esse é um movimento que não só as escolas, mas as organizações estão passando, que é sair um pouco desse modelo tradicional, que a gente acha que o aprender está simplesmente conectado ao estudar, né? Ao pegar um livro, ler um capítulo de livro e estar automaticamente preparado. Só se for para uma prova de questões de múltipla escolha ou uma questão aberta com uma pergunta bem definida, porque o aprender existem 1000 maneiras e nós aprendemos de maneiras diferentes. Nós somos motivados de maneiras diferentes, né? Então, quando a gente fala assim, aprender, estudar, existem 1000 formas da gente estudar, existem outras 1000 da gente aprender. A gente tem que saber identificar aquilo que motiva a gente, aquilo que deixa a gente engajado. Sorte se as organizações conseguirem perceber isso também em relação aos seus talentos. E uma outra questão, que eu já até perdi meu pensamento, a gente vai pensando, o cérebro vai borbulhando. É esse processo de transformação contínua, né? A gente está sempre aprendendo. E a aprendizagem, era esse o segundo ponto. Chega uma hora que ela acaba virando recompensa. Sim, e é tão bom a gente saber, não para causar soberba, mas para causar clareamento de ideias, para causar a possibilidade da gente auxiliar as pessoas que precisam também daquele conhecimento, seja como um professor, como um amigo, como um coach, sei lá, como um colega de trabalho. Eu acho que chega esse ponto que o que a gente aprende acaba virando um sistema de recompensa, né? Exatamente, a hora que você olha para trás, né? Como eu era quando a gente estudou, totalmente diferente. Aí voltando um pouquinho na sua pergunta, né? Mais especificamente, eu era totalmente diferente antes da faculdade e como eu saí depois. E justamente, não foi só, agora eu saí da faculdade, tenho a graduação tal, de administração, fui fazer outro curso, fazer MBA, etc., outros cursos variados, acabou por ali, agora eu já sei tudo. Não, ao contrário, agora que eu vi que eu realmente não sei Agora nada. que eu vi que eu quero saber mais. Exatamente, né? Exatamente. É o exemplo, só voltando ao exemplo do judô, não é porque você está na faixa preta que você já sabe tudo, ao contrário. É agora que você vai começar a se desenvolver, inclusive para ter consciência e capacidade de passar esse conhecimento para frente. Isso que é legal. Essa troca que já acontece naturalmente, ela é muito mais legal a hora que você tem essa consciência. Então, o fato de todos os cursos, ou mesmo da faculdade, a hora que a gente termina, a gente vê que isso para cada um, evidentemente, né? Eu estou falando do meu lado, mas a gente vê que tem muito mais ali, tem muito mais conhecimento para a gente trocar, para a gente passar, aprender, etc. E a gente começa a pegar gosto da coisa, né? É a parte legal da história. Perfeito. Adorei as analogias. Agora, vamos falar de gestão de qualidade. Vamos o Chafi aqui é consultor em gestão, certo, Chafi? Trabalha diretamente com sistemas de gestão da qualidade. Me corrija se eu estiver errada, mas você trabalha tanto com implementação quanto com certificação ISO 9001, correto? Implementação.
Implementação. Eu já posso falar a diferença das duas coisas, mas Vamos continua. começar. Mas Não, continua. vamos começar assim, ó. Queria que você explicasse rapidamente, se isso é possível, o que é a ISO 9001 e qual é a diferença entre implementar 9001, ISO 9001 e certificar uma organização em ISO 9001. Tá, vamos lá. Então, ISO, resumidamente falando, é um conjunto de normas que foram estabelecidas e aprovadas mundialmente. Enfim, várias organizações ali fizeram essa análise, não agora, lá na década de 80, se não me engano, enfim. E foram criadas essas normas. A mais conhecida é a ISO 9001. O nome ISO, ele vem de isonomia, né? Para ficar mais fácil o entendimento. Seria International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional para Padronização. Então, como o nome ia ficar diferente para cada país, e evidentemente, se a gente está falando de padronização, tem que haver uma padronização, então pegou o nome grego, isos, que significa isonomia. Então a gente vai igualdade, né? Então, para ficar fácil, ISO liga com isonomia, para que todas as empresas tenham o mesmo potencial e o mesmo nível de qualidade, independente do tipo de empresa. A partir dali, foram criadas também outras normas, a 14.001, que é sobre questões ambientais, gestão do meio ambiente, gestão ambiental dentro das empresas, né? Descarte de resíduos, etc. A 27.001, que é sobre sistemas de segurança da informação, e uma outra série de normas ISO, cada um com a sua nomenclatura. A mais antiga, a mais divulgada, a mais famosa é a ISO 9001, que é da gestão da qualidade. Outras normas, elas não são certificáveis, são normas apenas de referência que você pode adotar na sua empresa para melhorar o seu processo. Tá? Então, tem outras várias normas sobre isso, que falam sobre isso. Especificamente na gestão da qualidade, as normas da ISO 9001, né, os itens da ISO 9001, eles são com base no ciclo PDCA. A própria norma é baseada no ciclo PDCA que a gente aprendeu lá na faculdade, inclusive, né, que é o ciclo da melhoria contínua, o Plan, Do, Check, Action. Então, você planeja, você faz, você avalia aquilo que você fez e você corrige aquilo que você precisa corrigir, e esse ciclo contínuo de qualidade. Então, a própria norma ela já é feita com base no ciclo PDCA. Quando a gente implementa um sistema de gestão da qualidade na empresa, várias coisas e várias ferramentas são utilizadas para que a gente cumpra as normas. A certificação é um resultado, a certificação é a consequência daquilo. Então, quem implementa não certifica e quem certifica não implementa. Então, nós, agência de gestão, somos uma empresa de consultoria empresarial e um dos nossos produtos, um dos nossos serviços é também a implementação do sistema de gestão da qualidade. Após esse período, após esse processo todo, demora meses, dependendo do tamanho da empresa, inclusive, você tem que contratar uma empresa certificadora. Então, essa empresa certificadora vai até a sua empresa, faz a auditoria e aí ela vai atestar, vai certificar que você cumpriu com todas as normas da ISO e vai emitir o certificado que você está aprovado. Você é uma empresa certificada com o sistema de gestão da qualidade ISO 9001. Tá? Então, essa é a diferença básica, a implementação e a certificação. A certificação é a consequência da implementação. Tá? E quando você fala assim, desculpa te interromper, mas quando você fala assim, quem implementa não certifica e vice-versa, isso é porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu estou passando pelo processo de implementação, a empresa que está me ajudando, né, com a consultoria de implementação não pode me certificar por uma questão de parcialidade, mas essa empresa pode ter os dois produtos para vender como solução? Não. Não, até mesmo por uma questão ética que eu não vou poder fazer como que é? Quem confere, quem compra não confere, quem confere não compra, sabe? É o mesmo princípio. Tá? Entendi. Então, são duas empresas, são duas questões separadas. As empresas de certificação são empresas de acreditação, que são atestadas pela ABNT, que é quem regulamenta isso também. Então, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é quem regulamenta, quem audita os auditores, né? Quem audita o auditor? Então, tem também esse órgão, a ABNT, que vai fazer essa validação, tá? Então, nós fazemos a implementação, nós vamos utilizar as ferramentas necessárias para que os nossos clientes tenham
um sistema de gestão da qualidade implementado dentro da empresa deles. Consequentemente, a certificação vai ser uma consequência disso. Uma coisa interessante que pode causar dúvida, inclusive, é que a ISO, ela não é a ISO, na verdade, quem vai fazer a certificação, são essas empresas certificadoras, como eu falei, a ISO dá só o direcionamento, né, as normas ali. Só que o fato de uma empresa ter uma certificação ISO não quer dizer que o produto dela seja de melhor qualidade do que um outro que não tem. Importante Tá? isso de destacar Deixar mesmo. claro, porque assim, a questão não é, até mesmo a questão da qualidade, ela está muito atrelada a uma situação pessoal. Né? Eu prefiro algumas coisas, eu acho que tal coisa tem mais qualidade, que uma coisa tem mais qualidade do que outra, e você pode achar o inverso. A certificação, ela vai atestar os processos dentro da empresa. Se todos os processos estão de acordo com as normas que já foram estipuladas e se todos eles são cumpridos e há uma manutenção desses processos. Então, assim, o produto final é evidente que ele vai ter uma melhora após a implementação do sistema de gestão da qualidade, que automaticamente você vai melhorar e otimizar os seus processos, você vai ter mais treinamento com o seu pessoal, com a sua equipe, você vai melhorar a qualidade, porque uma das normas é você checar e ter o monitoramento do seu fornecedor, quem que é esse seu fornecedor, de quem você compra, qual que é o critério que você utiliza para comprar dele, o que faz dele apto a vender para você aquela matéria-prima. Então, naturalmente, você vai colocando coisas dentro da sua empresa que antes você não tinha. O seu produto final ele vai ser melhor. Só que aí, quando a gente fala de sabor, por exemplo, né, já é diferente. Não necessariamente, não vamos falar marcas aqui, mas não necessariamente uma empresa que tem a ISO 9001, o refrigerante dela é melhor do que a outra que simplesmente optou por não fazer essa certificação, mas que utiliza matéria-prima e produtos melhores, tá? Então a ISO não tem a ver com qualidade do produto, mas sim com o processo da empresa, ele está dentro de uma padronização. Então esse é o principal ponto. E quando claro. Perfeito. E eu queria perguntar um negócio, Chafi, que a gente até comentou antes, mas você falou assim das normas, né? Então, se a gente colocasse a ISO como um conjunto de normas a serem seguidas para que os processos sejam melhorados, não sei se, talvez não simplificados, mas melhorados no sentido de causar menos erro, menos dispersão, menos refugo, né? Dependendo E aí que eu queria chegar, dependendo da indústria que aquela empresa opera, dependendo do nicho, dependendo do tamanho, do segmento. Como que é a adaptação desse conjunto de normas à grande variedade de indústrias, segmentos e organizações que a gente tem? Perfeito, perfeito. Justamente a questão da isonomia é para isso, inclusive, tá? Então nós, da agência de gestão, nós somos certificados, nós temos a certificação ISO 9001. Então, foi feita a implantação dentro da nossa empresa, dentro da agência de gestão, e nós recebemos a certificação no meio desse ano. É uma empresa de prestação de... Obrigado. É uma empresa de prestação de serviços, tá? Então, nós não temos indústria, nós não temos fornecedores, nós não temos um escritório físico, tá? Então, a auditoria foi feita online, cada um na sua casa, foi feita a auditoria online, a auditora conversou com todo mundo, evidenciamos todos os nossos processos, tudo que foi perguntado foi atendido, né? Todas as normas foram atendidas, ok, recebemos a nossa certificação. Para uma indústria, isso já fica um pouquinho mais complicado. O auditor provavelmente ele vai ter que ir em loco e verificar se realmente aquele processo que está escrito no papel está sendo aplicado ali na indústria, ali no chão de fábrica. Se os funcionários têm a qualificação para aquilo, enfim, tudo isso ele é verificado. Então, a norma, ela se adapta à empresa, não é a empresa que tem que se adaptar à norma. Tá? Esse é outro detalhe. Como que fica mais fácil explicar isso? Em nenhum momento a norma, ela diz o que você tem, ou melhor, qual que é a maneira que você tem que fazer. Ela diz o que você tem que fazer. Ela não diz como. Então, por exemplo, você tem que ter uma descrição de cargos dos seus funcionários. Todo mundo tem que saber o que faz, né? Todo mundo tem que estar apto a fazer aquilo. Então, você tem que descrever a Estela como sendo uma profissional do mercado financeiro, ela tem que ter graduação A, B ou C,
ela tem que ter especialização A, B ou C, ela tem que ter X tempo de experiência no mercado, e as atribuições dela vai ser essa. Ela vai ter que chegar, vai ter que abrir a loja, vai ter que fazer o café, vai ter que ligar o computador, vai ter que passar um pano no chão, vai ter que fechar a loja no final do dia e vai ter que atender os clientes. Essa é a descrição de cargos da Stella. A norma, ela não diz como você vai fazer isso. Ela fala, você tem que ter a descrição de cargos e todos os funcionários têm que estar sabendo o que eles fazem, né? E qual que é a definição disso. A maneira com que a empresa vai fazer, se vai ser num Excel, se vai ser num Word, se vai ser numa plataforma específica para isso, se vai ser num PowerPoint, se vai ser numa apresentação, se vai ser num papel de pão, não importa. O que importa é que a empresa tem que ter aquilo. Então aí fica mais fácil para cada empresa ou para cada segmento se adaptar àquilo que a norma pede, né? E você pode excluir, né? Na verdade, não é mais excluir, a palavra correta é não aplicar alguma das normas dentro da sua empresa. Exemplo, uma das normas é que você tenha os seus equipamentos, tenham que estar, todos eles, eu não vou falar, nem lembrar a frase completa lá e correta da norma, mas você tem que ter todos os seus equipamentos calibrados e o programa de calibração e medição e tal. Então, se você usa uma balança na sua empresa, você tem que ter lá a confirmação e o laudo por uma empresa especializada de que aquela balança está realmente 1 quilo é 1 quilo. 1 grama é 1 grama, não tem nem para lá nem para cá. O paquímetro, né? Enfim, aí cada equipamento vai exigir um tipo de medição. No nosso caso, nós não temos isso. Então, é uma norma que é não aplicável. Então, aquela norma existe, aquele item, quer dizer, existe na norma. Só que como eu não tenho isso na minha empresa, eu posso falar, olha, essa norma não é aplicável na minha empresa. Ok, fechou, está tudo ok. Tá? Então, por isso que a norma se adapta à empresa, não é a empresa que tem que se adaptar à norma. Não é porque está escrito da norma que eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir, porém, de acordo com a coerência daquilo que a minha empresa faz. Tá? Desde que seja coerente. Tá? Então, a gente consegue fazer essa avaliação muito facilmente de acordo com cada empresa e no início da implantação a gente já identifica o que é aplicável e o que não é aplicável. Não sei se eu fui claro ou se eu me estendi muito de novo. Não, fica tranquilo, tá tudo certo, explicando tá bom. E quando a gente fala de adaptação, também me veio à cabeça quando a gente começou a discutir a questão sobre como falar, né, dos sistemas de qualidade da ISO 9001, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, a ISO 9001, ela ainda, e pelo amor de Deus, aqui não tem nenhum criticismo nem nada, é mais para que a gente, né, conscientize e traga claro. A palavra que, como missionários da gestão, a ISO 9001, ela é uma ferramenta que ainda é relevante, porque vamos combinar que a ISO 9001 teve uma época que ela era muito popular, e talvez eu acho que até coincidiu com a época que a gente estava na faculdade. Era muito, né? A gente ouvia falar muito de ISO 9001. Então eu queria saber, a ISO 9001, ela ainda tem a mesma relevância que ela tinha antes? E falando e pensando, por que ela seria menos relevante, né? Talvez não sei, pelo contexto de mudanças que a gente passa, e como, a segunda pergunta é, pensando nessa questão da adaptação da norma, é um pensamento lógico, a gente pensa assim, como que os sistemas de gestão de qualidade estão se adaptando a essas mudanças trazidas não só pela pandemia, como, por exemplo, os esquemas de trabalho híbrido, que as pessoas não estão mais pessoalmente dentro das empresas, principalmente trabalhos de escritório, mas outros elementos, como, por exemplo, digitalização, Big Data, inteligência artificial, como é que os sistemas de gestão da qualidade estão se preparando para trazer e incluir essas mudanças no mercado organizacional para dentro das normas e do processo de certificação? É isso que eu acabei de falar. A norma, ela está padronizada daquele jeito. A maneira com que a empresa vai evidenciar, vai demonstrar que ela faz, não importa. Então, se a empresa ela vai demonstrar que tal item ele foi atendido e ela vai demonstrar no dia da auditoria com um robô, com um holograma, não importa. Ou se ela vai demonstrar com papel impresso, não interessa. Então, por mais que a tecnologia avance, de qualquer maneira, a norma tem que ser atendida. Ela vai ser atendida mais rapidamente, ela vai ser atendida de uma maneira mais visual, ela vai ser atendida de uma maneira em que abranja vários setores ao mesmo tempo, de acordo com a evolução da tecnologia, evidentemente. Porém,
a maneira com que isso é feito não importa. A norma, ela não trava em nenhum momento tanto o que a norma exige e o que o auditor vai ter que olhar, vai ter que evidenciar ali, e o que a empresa pode fazer. Então, como eu falei antes, nós, né, somos uma empresa de prestação de serviço. A gente tem clientes que já se interessaram e que vamos fazer a implantação também, que é escritório de advocacia, empresa de contabilidade, uma empresa de prestação de serviços de facilities. Você vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não são startups, não são indústrias, não são essas empresas, porém a gente consegue adaptar de acordo com cada situação. E temos uma indústria também que a gente já está fazendo essa implantação. Tá? A gente faz isso de acordo com o que a empresa consegue mostrar. A parte da evolução da tecnologia, ela é inevitável, ela não tem, ainda bem, né? A gente não tem como segurar isso e não tem volta. Por isso que a norma não exige que a gente tenha algo palpável. Eu não preciso mostrar o papel. Se eu mostrar em um sistema, se eu demonstrar no sistema que aquilo é feito, e aquilo é controlado, aquilo é mantido, e aquilo é monitorado, etc., ok, não tem problema nenhum. Tá? Então, por mais que eu tenha um Big Data, por mais que eu tenha, como eu brinquei, né, um holograma ali para mostrar, perfeito. Né? Tem até um caso, isso não é nosso, tá? Mas isso eu vi, não lembro se eu tinha comentado com você antes ou não, em que os processos de uma empresa, ele não foi feito em fluxogramas tradicionais ou POPs, né, o procedimento operacional padrão, etc. Ele foi feito um vídeo e disponibilizado um totem com os QR Codes. Então, eu quero saber como que é o processo daquela máquina A. Eu vou lá com meu celular, coloco lá no leitor do QR Code daquela máquina específica, aparece o vídeo de como que é aquele processo daquela máquina. Ou seja, não tem nenhum papel, não tem nenhum fluxograma, porém existe um critério, existe um mapeamento feito, existe o CIPOC, né, que a gente fala, que as entradas, os fornecedores, entrada, processo, saída e cliente, já está tudo mapeado ali, em um formato de QR Code. Tá? Quer dizer, um exemplo de digitalização, um exemplo de digitalização, atendendo a norma do mesmo jeito. Exatamente. Então, a questão de você conseguir demonstrar, né, no dia da auditoria, você conseguir demonstrar que você tem aquilo, que você atendeu a norma, não importa como você atendeu a norma, né? O que importa é que você consiga demonstrar que aquilo foi feito e é bem feito. Tá? Então, a norma não é simplesmente papel. Tem que fazer um monte de papel, um monte de documento. Realmente, não papel necessariamente, mas você tem que ter vários controles de várias coisas. Por isso que quando a gente implementa um sistema de gestão da qualidade, ele é um pouquinho demorado no início, até pegar o jeito, né? Dependendo da maturidade da empresa, inclusive, porque muitas empresas não têm nada pronto. Então, a gente começa a criar do zero. Como nós já trabalhávamos com a consultoria empresarial e o método ele já era, né, voltado para essa linha, a gente já foi adaptando o nosso atendimento para cumprir o cumprimento das normas, então acaba ficando mais fácil já o nosso trabalho, porque a gente já implementava, não oficialmente, mas a gente já tinha as ferramentas necessárias para isso. A gente já disponibilizava as ferramentas para os nossos clientes para fazer isso. E a certificação ela vai ser a consequência disso tudo depois. O principal ponto não é fazer a implementação para ter a certificação, é para que a sua empresa tenha um sistema de gestão da qualidade implementado e monitorado e melhoria contínua ali dentro, para que todo mundo trabalhe para isso. A certificação vai ser só a comprovação daquilo. Né? Não adianta você fazer para ter o certificado e depois engavetar tudo e tem o certificado aqui, mas não pratica aquilo. Não é esse o caso, não é essa a intenção. Tá? Mas existe caso de empresa que passa pelo processo de implementação e acaba não certificando, não porque falhou na certificação, mas por... Eu não, tipo assim, eu começo a faculdade, mas não termino o curso. Eu pessoalmente não vi ainda esses casos, mas com certeza vai ter, tá? Mas foi o que eu falei, olha, quem está vendo agora, por exemplo, fala, não, eu não quero... para mim, eu não preciso na minha empresa da certificação ISO 9001. Não vai me trazer nada. Eu vou ter um gasto de energia, um gasto financeiro, um investimento ali de pessoas que para mim não é interessante. Mas eu quero ter um sistema de gestão da qualidade implementado. Ok, está valendo do mesmo jeito. A gente vai fazer todo o trabalho. A certificação vai ser só a consequência. Você quer a certificação? É só contratar a empresa certificadora, passar pela auditoria, porque o processo em si ele já está feito. Faz sentido isso ter na sua empresa?
Olha, a minha irmã tem um food truck lá em Ribeirão Preto que ela vende açaí. E Não, já mais não faz sei o que lá, merchan enfim. aí, Chafi. Já estou fazendo merchan do carrinho do trailer da Elaine. Faz sentido para ela ter uma certificação ISO 9001? Hum. Vai aumentar a clientela dela? Não faz muito sentido ela ter esse investimento de dinheiro, de tempo e de pessoal, etc., para ter uma certificação ISO. Mas faz sentido ela ter um sistema de gestão da qualidade implementado. Pode não ser Uhum. completo, pode não ser, dá licença, todos os itens da norma, tá? Pode não ser tudo isso, tá aqui impresso. Ele, Pode ele, não ele ser. pôs a cola ali do lado, viu, gente? Que ele falou, vai que ela pergunta, vai que ela faz umas perguntas Não, cabeludas, e tem que esse consultar o daqui, ó, manual. tá tudo anotado, anotações de cada hora vai anotando um troço diferente aqui. Então, assim, Stella, faz sentido para ela ter isso? Não, nesse momento não faz, a certificação. Mas, de repente, faz sentido começar a implementar um sistema de gestão da qualidade para melhoria dos processos dela, para melhoria da questão da gestão financeira, para melhoria da gestão do tratamento com os fornecedores, do atendimento ao cliente, de pesquisa de mercado. Isso tudo já vai criando uma robustez. A hora que ela Uhum. fala assim, opa, que legal, estou crescendo, estou muito bem, vou abrir uma franquia agora. Aí é o momento dela ter uma certificação ISO, mas ela já vai ter passado pelo processo de implantação do sistema de gestão da qualidade. Foi o que eu falei, a gente implementa um sistema de gestão da qualidade. A certificação ISO é a consequência de tudo isso. Se você fala assim, Ah, não, eu quero ter a certificação, é só para ter a certificação, só para ter um título, então nem vamos fazer, não vamos perder tempo. Porque uhum. não é essa a intenção, não é esse o foco, tá? Uhum. Não é esse o contexto que a gente coloca, né? Não vai fazer sentido você ter só para ficar bonitinho na parede lá um título, tá? Sabe, eu vou fazer uma faculdade porque meu pai quer que eu seja engenheiro, eu vou fazer engenharia e depois não vou Uhum. nunca mais atuar com isso. É a mesma coisa. Então não faça, não perca esse tempo. Não Ô, vai fazer Chafi, sentido. e fazendo ainda dentro eu adoro analogia, dentro da analogia, começar a faculdade e não terminar o curso, no sentido de passar pelo processo de implementação, mas não certificar. Tem muita gente que falsifica diploma, né? Existe falsificação de certificação ISO? Tem empresa que é fake, que é tipo, bota lá no site certificação ISO Ah, 9001, mas não não tem porra pode nenhuma. ter, não sei, eu não sei te falar isso, assim, não posso afirmar que tem, não tenho esse número aqui, mas talvez tenha. Eu não vejo muito sentido também, Estela, porque é uma exposição muito grande, né? Hum, Quando você fala que você tem ISO, ou você divulga que você tem ISO, inclusive muitas empresas, principalmente empresas maiores, indústria, um dos critérios de seleção. Deixa eu voltar um pouquinho. Um dos itens da norma é que você tem um critério de seleção dos seus fornecedores. Tá? Resumidamente, esse é um dos itens da norma. Então você pode falar, olha, meu fornecedor ele tem que ter o preço assim, ele tem que ter a qualidade assado, ele tem que ter o prazo de entrega assim, enfim, uma série de coisas ali. Ou meu fornecedor ele tem que ter certificação ISO, para que ele esteja apto a me atender. Então, esses hum, são os critérios que eu coloquei na minha empresa. A partir do momento que eu faço isso, um dos critérios de seleção já é a certificação ISO. Só que não basta ter o selinho ali, né? O uhum, selinho, na verdade, ele não é nada. Aquele selinho não vale nada. O que vale é o certificado. tá. Então, olha, aquela empresa colocou no site dela aquele selinho, legal, vamos comprar deles porque eles têm ISO. Só que antes de comprar, solicite o certificado. Olha, Aham. para comprar, eu preciso ter esse certificado em mãos, a cópia, evidentemente. Assim como para muitos cadastros, né, de empresa, você tem que mandar uma cópia do contrato social da empresa. Ok, isso é uma prática normal. O que eu Uhum. preciso para ter um cadastro com vocês? Me mande a cópia do certificado do contrato social dessa empresa, do cartão de CNPJ, os dados dos proprietários, etc., cópia lá da documentação e tal, para eu cadastrar a sua empresa aqui. Então eu vou ver se a sua empresa é fake ou se aquele CNPJ existe mesmo, né, na junta comercial, na Receita Federal, enfim, tudo isso. E uma outra forma é consultar se aquela empresa que disse que tem ISO, ela realmente tem. Tá? Então, Hum. esse tipo de situação ela é muito comum. Tá? É comum que eu digo, você pedir essa solicitação. Então, uma forma de evitar isso é solicitar também essa certificação. Tá? Mas o. Detalhe. Ah, Pode, não, fala. não, eu ia falar, mas isso é uma coisa que está muito conectada ao mercado B2B, né? Business to business. Você é uma Sim, sim, empresa, sim. mas você, como consumidor final, Não, afinal você não vai pedir a não vai certificação, pedir uma né? Não vai fazer certificação muita ISO. diferença. Exatamente, É. exatamente. Por- Uma questão interessante é a seguinte: a certificação ela é válida por 3 anos, tá?
Então, por exemplo, nós fomos certificados agora, no meio do ano. No meio do ano que vem, tem uma outra auditoria de recertificação para ver se realmente o que nós fizemos agora, nós mantivemos até lá. No outro ano, em 2020, isso em 2023, né, 2024, ter uma nova auditoria para recertificação, para ver se nós mantivemos tudo até lá, vai ser válido até 2026. Então, a nossa certificação ela é válida até 2026. Tá? Então, tem empresas assim, eu já tenho a ISO. Aí você vai ver, é a norma lá de 2008. Ok, você teve ISO. Né? Naquela época você tinha certificação. Hoje, né? Não tem então, adesivo, assim, ex-ISO. Ex-ISO. Já fui. Já foi, boa, já fui ISO. Então, assim, lógico que se ela manteve dentro da empresa todos os procedimentos de melhoria contínua, de gestão da qualidade, etc., muito válido, essa é a intenção mesmo. Porém, para uma validação, para ela poder vender para um cliente que esse cliente exige uma certificação, a certificação dela vai estar vencida, entre aspas, tá? Então ela teria que fazer um novo processo de implementação, até porque a norma mudou, de 2008 mudou em 2015. Pode ser que mude daqui a alguns anos também, tá? Isso ainda estava sendo avaliado. E essa mudança, ela vai adaptando e melhorando, vai facilitando. Então hoje ela é meio que um checklist. Né? Tem lá os itens que você vai tendo que cumprir e você vai fazendo meio que um checklist para atender aquilo. Então, existe essa facilidade, entre aspas. Lógico, tem que ter o conhecimento, tem que ter alguém que acompanhe esse processo também para a implementação, tá? Mas existe essa questão também da validade, né? Do tempo ali que a norma pode ser utilizada. E você comentou em alguma das respostas, uma startup pode passar pelo processo de implementação e certificação ISO, pensando que é uma empresa que ainda não tem os seus processos muito bem definidos, digamos assim. É muito comum em startups, eu mesmo trabalho numa startup, é muito comum que as pessoas desempenhem funções diferentes ao mesmo tempo. É normal que você não necessariamente tenha um desenho de cargos bastante definido, processos em relação a cliente, fornecedores, tudo ainda está se desenhando nesse momento. É possível que essas startups recebam esse tipo é possível que elas absorvam esse tipo de implementação? É possível que elas absorvam desde que atendam às normas. Então, ela não pode não ter uma descrição de cargos, ela pode não ter um processo definido, ela não pode deixar de ter isso. Ela tem que ter tudo isso para ter a certificação. Não há problema nenhum de uma startup que ainda está em desenvolvimento ter uma certificação. Só que, igual você falou, olha, uma mesma pessoa desenvolve várias funções ali, né? Os cargos não são bem definidos. Um dos princípios básicos que eu sempre costumo falar como que é? Escreva tudo que a empresa faz e faça o que foi escrito. Então é assim, se você escreveu que a Estelinha ela tem que fazer o café, abrir a loja, passar pano no chão, ela tem que fazer isso. Fala assim, não, mas ela não faz café. Então por que você escreveu que ela faz café? Tira, não escreva. Tá? É simples. Então assim, mas não vamos escrever que ela faz tudo isso. Mas se na prática ela faz tudo isso, então escreva. Escreva. Tá? Porque depois, na hora o que vai ser feito na auditoria? É uma auditoria meio que cara crachá, tá? Então, em todos os itens da norma, eu vou ter que ver, tá, Estela, o que você faz? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Ok, então me mostre como que você faz isso. Que hora que você faz isso? Qual que é o processo que você utiliza? Quem que aprova? De onde vem? Para onde vai? Isso tudo é perguntado durante a auditoria. Estou falando de uma maneira resumida, evidentemente. Então, o fato de você já ter essa consciência de escreva tudo que a empresa faz e faça o que foi escrito, já elimina vários vícios que a gente tem. Tá? Então, a questão da descrição de cargos que você falou é um caso clássico. Tá? Então, eu vou fazer a descrição de cargos da minha empresa. Então, o que eu preciso lá? Eu não sei nem qual que é o seu cargo lá na empresa, mas vamos supor que você estava dirigindo a empilhadeira na sua empresa lá junto com o seu marido, tá? Fiz muito isso. Fez muito isso, então. Então, vamos lá. Quem diria? Quem diria? Quem que é a Estelinha? A Estelinha ela é formada em administração, ela é mestre em administração e ela é piloto de empilhadeira. Que legal.
Aí vamos Dirige descrever o uns cargo. pallet, gente, vou te Ó, falar. Dirigia, né? é brincar de Lego com pallet, né? É, Que você fazia Tetris, brincava de Tetris. de Tetris. Então, assim, vamos descrever o cargo. Olha, para exercer essa função, a pessoa tem que ter a habilitação para dirigir a empilhadeira que você tinha, tem que ser comunicativa, tem que ser responsável e tem que ter curso de administração e mestrado. Faz sentido? Você tinha. Mas faz sentido colocar isso na descrição de cargos, que a pessoa que vai dirigir a empilhadeira tem que ter curso de administração e um mestrado em administração? Não, não faz sentido. Tá, mas vamos colocar para ficar bonitinho, para a gente, né, subir o sarrafo. Não, não faça isso. Tá? Você tinha a Estela naquele momento fazendo aquilo. Ela tinha esses cargos, né, a mais ali, digamos. Porém, para exercer aquela função não precisa disso. Então não coloque isso. Tá? Não Quer dizer, coloque. foco no processo, na tarefa, não necessariamente na pessoa que desempenha. Exatamente. Então, assim, algumas indústrias, clientes, por exemplo, já aconteceu, do cliente ter lá uma das funções, é uma fase de acabamento, que é um tiozinho que tem 60, 70 anos de idade, trabalha com isso há 40 anos, tem conhecimento melhor do que todos os outros funcionários juntos, porém ele não tem nenhuma formação, não tem, não fala, nem sabe ler e escrever direito, não é prática, é quase um analfabeto ali. Ele não tem alfabetização completa. Você vai colocar que para exercer aquela função precisa ter ensino médio? Não, você vai ter que mandar o cara embora. Não faz sentido. Se você escreveu, fala, peraí, aí o auditor vai chegar, tem que ter ensino médio para fazer essa função? Tem, mas o tiozinho não tem, o que ele está fazendo aqui? Então, né? Não faz, você vai ter que mandar ele embora? Não, você não vai fazer isso. Então, escreva que para exercer aquela função, tem que ter a capacidade de fazer aquilo, tem que ter experiência de X anos e ponto. Ou alguma coisa a mais, né, de comunicação, enfim. Não coloque algo que você não faz. Isso é muito comum. Vamos encher linguiça aqui, vamos colocar, para ficar bonitinho no papel, vamos colocar que todos os nossos funcionários têm que ter mestrado, doutorado, pós-doutorado e etc. Não, não faça isso. E aí, Faça ao encher aquilo que linguiça, a realmente gente acaba criando uma armadilha Exatamente. para nós mesmos. Exatamente isso. Só um outro exemplo rápido, eu estou falando muito, eu sei, mas é normal, tá? Mas me corte daí a hora que for necessário. Dá mais um exemplo, eu vou fazer a última pergunta da parte de gestão de qualidade, aí a gente move para a última parte da live. Boa. Um outro exemplo, assim, um dos itens da norma é que a empresa ela tem que fazer auditorias internas, frequentes, né? Periódicas. Pode ser 6 meses, pode ser um ano, enfim. Essa auditoria interna, ela pode ser feita por funcionários da empresa, que é o ideal, é o mais indicado, porque eles já estão ali no processo, ou ela pode contratar um consultor, né, para fazer aquela auditoria interna, antes da auditoria de certificação, tá? E isso, inclusive, nós temos um curso que nós ministramos para formar esses auditores internos da empresa. Merchan, mais um produto aí da agência. Então, dentro dos nossos produtos, a gente tem, né, dentro do nosso atendimento, também tem na fase de implantação, tem também esse curso específico para a formação desses 2 auditores internos. O que eu falo nesse curso? Como é um auditor interno, uma pessoa que já está na empresa, tem que ser no mínimo 2, porque eu não posso auditar o meu setor, então eu tenho que ter alguém para auditar o meu setor, então no mínimo 2 pessoas para fazer isso. Então, o que eu falo no curso? Não adianta o auditor interno ser legal, falar assim, vamos fazer auditoria aqui no setor da Estelinha. Pô, mas a Estelinha é tão gente boa, ela não tem esse documento aqui, mas vamos falar que ela tem? Faltou ela fazer tal coisa, mas vamos falar que ela fez? Só para passar na auditoria interna, ficar bonitinho lá com a direção? Pô, legal, show de bola. Vai chegar a auditoria da certificação, vai pedir essas evidências para a Estelinha, para ela passar lá no setor dela o que aconteceu. Vai ser, a gente chama de não conformidade, quando não atende a norma. Então vai ver, Estela lá, cadê aquele documento tal? Não tem. Porra, não Estela. Conformidade. E esse outro documento aqui também não tem. Outra não conformidade. Aí o auditor da certificação, ele vai olhar o relatório da auditoria interna. No relatório da auditoria interna vai estar lá, a Estelinha tinha aquele documento. São 2 não conformidades. Uma porque a Estela não tinha o documento do setor dela, e outra porque no relatório da auditoria, alguém falou que ela tinha. Então é muito pior você tentar burlar o auditoria interno. Vou fazer mal feito, vou fazer de qualquer jeito ali, vou colocar que está tudo ok, olha que legal a minha auditoria interna. Não, ao contrário. A auditoria interna tem que ser mais ainda rígida, justamente para não ter nenhuma surpresa depois, tá?
Então, esse é outro ponto bem importante e interessante em relação à auditoria interna especificamente, tá? Para não achar que, vamos fazer ali, coloca que está tudo ok, marca tudo ok ali e está tudo bem, só para cumprir Uhum. tabela. Não, não, não. Vão ser 2 erros, então cuidado com isso também. De novo, foco na tarefa e no processo e não na pessoa, né? Independente Exatamente. de quem executa. Independente que executa, exatamente isso. Ô, chefizão, a gente podia falar mais 1000 horas aqui de gestão da qualidade, que eu tenho certeza Para variar, que daria muito, renderia muito assunto ainda. Mas eu não sei quando é que a gente começou a pensar que live, podcast, isso aqui tem que ter 1 hora. Tem que ter mais, gente. Por que a semana tem que ter 7 dias? Por que final de semana só 2? Por que live só 1 hora? Não, gente, tá tudo errado. Mas, infelizmente, a gente sabe que prender a audiência... Oi, ó, tô até jogando os fios pra cima aqui. Prender a audiência, às vezes, se fazer uma gravação de mais de 1 hora, acaba ficando muito extenso mesmo. O que é uma pena. Vamos tentar quebrar esse paradigma. Mas eu tanto no Chá queria... de Gestão quanto no Pode Quase Tudo, que você já participou dos dois, como eu falei, a gente tenta fazer isso, mas nunca dá certo. A gente tenta colocar 50 minutos, não dá, não tem Sempre estende. A sempre. minha desculpa aqui, gente, é que eu tô 4 horas à frente, né, no fuso horário. Para mim já são 10 horas da noite e eu nasci idosa. Eu durmo às 10 horas da noite. Eu durmo com as galinhas, né? Hoje eu não sei nem se eu vou conseguir dormir, porque a gente faz esse tipo de coisa, tem essa luz de influencer na minha cara aqui que eu tive que reduzir um monte, que eu falei, gente, como que as pessoas conseguem? Nem meu óculos eu consegui pôr, porque ó, fica 2 bolotas de luz dentro dos meus olhos. Você falou agora que eu lembrei de acender a luz aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Não, mas tá bom. Ai, mas eu vou passar para a última parte da live, que é uma parte mais... A gente sai de um ambiente mais técnico e vem para uma parte mais descontraída. Tem gente que chama de bate-pronto, tem gente que chama de jogo rápido, que são aquelas perguntinhas que a gente espera uma resposta bem curta, não precisa ser uma palavra, mas não precisa ser um parágrafo. Eu preciso ficar com medo por algum motivo? Não, de pode jeito ficar nenhum. Fique com medo. Halloween. Perguntas de Halloween pro Chafi, mas que é para descontrair mesmo e para a gente terminar a live num ambiente light, né? Legal, legal. Vamos lá, Chafi, você está pronto? Já nasci pronto, Estelinha. Eu nasci idosa, Chafi nasceu pronto. Eu não sei para quê. Não sei para quê, mas já nasci pronto. What a combination. Vamos lá. O que Ribeirão tem de bom que Curitiba fica devendo? Minha família. Continua lá e eu tô aqui. Eu entendo. Você é melhor em competências, habilidades ou atitudes? Era para ter medo, então, dessa pergunta. Só porque eu fiz assim com as mãozinhas. Eu acho que algumas competências, outras em habilidades e outras em atitudes. São coisas que eu vejo como complementares. Você tem que agir, né, tem que ter atitude no que você tem competência, no que você é hábil, uma coisa vai complementando a outra. Não teria como responder uma coisa só. Bagre ensaboado, gente. Sempre. Saiu sempre. liso na coisa. Muretaço aqui. Muretaço. E eu tô colando aqui do meu computador. Vamos lá. O que é pior ou melhor? Cerveja gelada no frio ou café quente no calor? Adoro os dois. Né? Café sem açúcar, independente de estar frio ou de estar calor. Então é café sem açúcar. Sempre sem açúcar. Salva de palmas para o Chafi, pessoal. O meu paladar é mais pro amargo, então eu gosto de cerveja IPA, por exemplo, que é mais amarga. E cerveja sempre, independente de temperatura. Na Noruega, quando eu visitei aí na sua terra gelada, tava, sei lá, -2 e vamos tomar cerveja. Não tem essa de vamos quente, tomar vinho, né? Vamos tomar uma... Não, temperatura ambiente. Tava geladinha? Tava. Temperatura ambiente já é perfeito. Xixi. Temperatura ambiente já tá ótimo. Ô, Chafi, você sabe que tem uma pesquisa que conecta o gosto pelo paladar amargo com psicopatia, né? É verdade. Eu também tô nessa, gosto de coisa amarga, café sem açúcar, cerveja amarga. Não, mas pode ser aquela coisa inversa, né?
todo psicopata gosta de coisa amarga, mas nem todo mundo que gosta de coisa amarga é É psicopata. psicopata, exatamente. Seria mais ou menos essa linha. Somos os psicopatas da administração e gestão de qualidade, lives e afins. Seguimos. Gengibirra ou colorado? Nossa, Colorado. Putz. Chafi não decepciona. Não é, não tem nem o que pensar muito. Odeio, mas não vivo sem. Olha, odeio, mas não vivo sem. Puxa vida. A Samantha. Quem é essa manta? Essa manta de gordura que eu tenho aqui na cintura, que eu carrego comigo o tempo todo. O Chafi depois dos 15. Dos 15 anos e dos 15 Samantha. 15 Samantha. Top. Amo, mas posso viver sem. Olha, mais difícil ainda, hein? Talvez trabalho. Dá pra viver sem, né? Dá. Dá. Não sei por quanto tempo, mas dá. Porque será que ele vai falar café? Será que ele vai falar cerveja? Fazer xixi no banho. Nojeira, pressa ou sustentabilidade? Pode ser preguiça mesmo, pode ser sustentabilidade. Inclusive, há muitos anos teve uma campanha da Argentina que ganhou um prêmio com relação a isso, que era uma propaganda de sustentabilidade falando sobre isso, estimulando a fazer xixi no banho. Mas, na verdade, você colocou um outro elemento, né? Que é a preguiça. Aí eu lembrei de mais um outro elemento, que é a logística. Que você vai falar, de repente, tudo. De repente, se o box está longe da privada, você fala, puta que pariu, vou ter que sair agora molhada, a toalha tá lá do outro lado, vou fazer aqui mesmo. É que tem não sei se eu posso falar isso nesse horário, mas como estamos também no horário da Noruega depois das 10 da noite, acho que tudo já bem. pode tudo. É que já pode, tá liberado. É que tem uma diferença entre o menininho e a menininha, né? Do menininho não necessariamente vai escorrer na perna, na menininha vai. Então tem esse, né? Depende da logística, como você disse, né? Mas nada contra. De cócoras não escorre muito, não. Uma coisa que não falta na sua geladeira. Cerveja. Opa! Requeijão. Só uma, desculpa, não, cerveja. pode falar mais. Cerveja, requeijão. No momento, acho que é basicamente isso. O resto é meio que cíclico. E o pão não fica na geladeira, né? Então... Não fica. Uma celebridade para chamar de best friend. Uma celebridade? Poxa Pra vida, chamar de melhor amigo. Tipo assim, nossa, aquele cara eu não poderia conheço, ser meu nunca best. vi. É isso? Eu nunca vi, não conheço, mas não Uma vejo celebridade que você olha e fala assim, nossa, esse daria pra ser tipo o melhor amigo. Cara, Ou um essa, cara que eu gostaria é Tom Hanks. Uhum. Tom Hanks. Você assistiu Stranger Things? Sim. Senão eu teria que pular essa resposta. Essa pergunta. Qual música te salvaria do Vecna? Don't Stop Me Now, do Queen. Já vou dormir com essa música na cabeça. Quantas vezes você participou do Linha Direta? Do quê? Linha Direta. Você não lembra? Aquele programa de televisão que tinha que ligar? Não, nunca. Nem Você Decide? E Você Decide? Você nunca participou do Você Decide? Poxa. Nunca liguei. Uma teoria da conspiração que faz sentido. Que faz sentido? Puxa vida. Tipo, Scorpions escreveu Wind of Change para União Soviética. Se tiver nenhuma, pode ser nenhuma. Não que faça sentido, eu não conheço nenhuma, tá? Pra ser bem honesto. Eu acho muito legal, acho muito engraçado ver as teorias de conspiração. A galera da Terra plana, eu dou muita risada. Não, essa nossa. É pra rir, né? Eu acho que é programa de entretenimento ali pra gente dar risada. Só isso. Todas fazem sentido na piada. Não tem nenhuma que faça sentido pra mim, por enquanto. Top. A primeira coisa que você diria depois de um oi para um alienígena? Vamos tomar uma cerveja?
Já virou best friend. Mestre dos magos, vilão... É tipo assim, posso ficar aqui? Corro algum risco? Quer ser meu amigo? Oferece a cerveja primeiro, é ser seguro. Vai que... Make sure that he drinks it all. A primeira coisa... Não, essa já fiz. Mestre dos magos, vilão, mocinho ou pé no saco? Ah, eu acho que era um pé no saco. Né? É, um pé no saco. Como enxergar o invisível? Fechando o olho. Que é só a imaginação floresce. O que você espera encontrar nas futuras décadas? Nossa, Estela, não estava preparado para tudo isso, mas vamos lá, tá meio profundo, né? Foi do Vecna para essa profundidade toda. O que esperar das próximas décadas? O que você espera encontrar nas futuras décadas? Pode ser uma coisinha só. Não precisa ser uma... Olha, gostaria de encontrar harmonia, porque tá difícil. Tá foda, né? Feliz de quem mora na Noruega nesse momento. O povo só vê as pingas que nós tomamos no meu tombo que nós leva. Mas é um tombo na Noruega, né? Vamos mas combinar. é um tombo aqui, né? Um tombo na Europa, bem, né, gente? Tá tudo Assim bem, que as pessoas pensam. É diferente, é diferente. Como diria Tom Jobim, não era Noruega, mas ele falava no exterior. Morar na Noruega é bom, mas é uma bosta, né? Morar no Brasil é uma bosta, mas é bom, né? Mas é bom, por aí. Uma palavra amiga para quem está assistindo. Uma palavra amiga para quem está assistindo, olha, não seria uma palavra, mas seria acho que uma frase que caberia melhor aqui, assim, espero que tenha gostado, espero que tenha aproveitado, espero que tenha tirado algum tipo de conclusão ou de start ali para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer alguma coisa, mas esse é o principal ponto, eu acho que a gente está aqui nesse momento para trocar informações, para dar risada, para se divertir, levar a vida de uma maneira mais leve, né? Não se leve tão a sério, não procure não viver para trabalhar, mas sim trabalhar para viver bem e fazer com que as amizades se perpetuem independente de qualquer coisa. Esse é o principal ponto. Perfeito. E para acabar, uma palavra inimiga para quem não veio. Perdeu, simplesmente assim. Perdeu. Poderia ter se divertido e aprendido, mas perdeu. Podia ter dormido com essa. Exatamente. Gente, primeiro eu vou agradecer o Chafi por ter topado participar. Como eu disse, essa é uma produção independente, egoísta e gratuita. Então, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui compartilhar daquilo que você sabe e trazer para as pessoas, como você falou, talvez alguém se inspirou não a implementar ou a certificar com o processo ISO 9001, mas de repente de fazer alguma coisa, de buscar conhecimento. A gente falou de aprender e estudar na primeira parte da live, então muito obrigada por ter vindo aqui e talvez inspirado as pessoas que assistiram, e como eu disse, isso fica salvo depois no feed. Eu espero que outras pessoas venham, assistam e se sintam inspiradas a buscar conhecimento, a trazer esse conhecimento para a vida pessoal e profissional, para que a gente faça desse processo não só contínuo, mas efetivo, que ele traga mudanças de fato, né? Para que nós sejamos pessoas melhores, profissionais melhores, não no sentido competitivo da palavra, mas no sentido do despertar, daquilo que a gente falou, do aprender passar a ser uma recompensa ao invés de uma obrigação. Então, muito obrigada, Chafi. Eu que agradeço, Estelinha, muito legal, obrigado por ter me convidado, assim como você já participou comigo, mas agora também estou honrado de fazer parte do seu retorno egoísta e gratuito. Isso, independente, egoísta e gratuito. Independente, egoísta e gratuito. Isso. Acho que é assim que eu vou chamar minha live. Live independente, egoísta e gratuita. Não, muito obrigada de novo pela participação, pela sua amizade, suas contribuições. Espero que um dia a gente se encontre de novo pessoalmente, seja para tomar uma cerveja, seja para visitar o museu do... Como é que ele chama? Alfred Andersen, que é um artista norueguês que tem museu em Curitiba. Fiquei sabendo essa semana.
E muito obrigada a quem assistiu do começo ao fim, quem deu uma passadinha, deu uma assistidinha e foi embora, e que prestigia as nossas iniciativas aqui em mídia social, tentando causar um impacto e trazer um propósito diferente. Muito obrigada a Muito todo legal. mundo. E quer fazer um merchan, Chafi? Antes de ir Merchan, embora? vamos lá, rapidão. Então, o Chá de Gestão ele está disponível através das redes sociais da Agência de Gestão e do canal da Agência de Gestão no YouTube também. Quer saber um pouco mais sobre o trabalho de consultoria, sobre a questão da implementação da ISO também, ou pode entrar em contato direto comigo, ou também pela Agência de Gestão. E o outro é o podcast, Pode Quase Tudo, que eu faço junto com o Dudu. Aí é um papo um pouco mais descontraído, tomando cerveja e falando um monte de coisas que também são interessantes. Aí também nas redes sociais, Pode Quase Tudo, Instagram e também Spotify, etc., YouTube, canal do YouTube, Pode Quase Tudo, etc. Dudu é um dos próximos. Dudu já está escalado. Já está escalado no time da produção independente, egoísta e gratuita. Do Instagram, se não me engano, pode.quase-tudo, se não me engano é isso. Beleza, quando eu postar o vídeo, eu coloco aí já coloca hashtags. certinho lá. Uhum, beleza, maravilha, maravilha. Obrigada, galera. Obrigada, Valeu, Chafi. beijos. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.